Tem uma coisa que me deixa puto pra caralho, que é ruído. Eu fico puto, meu. Eu moro numa cidade litorânea que deveria me trazer toda a paz de uma cidade litorânea que a gente vê nos filmes, novelas, séries, etc. Mas ela me traz muito problema, porque eu moro em Santos, litoral de São Paulo. Eu tô a 50 minutos, uma hora da capital. E ela é uma cidade pequena em extensão geográfica, mas grande em problemas de uma cidade grande, porque ela tem toda uma estrutura de cidade grande. A gente tem o maior porto da América Latina aqui na cidade. A gente está na cidade mais verticalizada do Brasil. Não é Balneário Camboriú, tá? É Santos. Santos é a cidade mais verticalizada. E com tudo isso, vem todos os problemas de uma cidade grande. Vem barulho pra caralho, não só no trânsito. Não só esse trânsito caótico, mas como reforma. Cara, eu tenho um prédio que está aqui do meu lado, está reformando há 6 meses. Absolutamente fucking 6 meses. E tem a casa do lado que resolveu fazer reforma, tem um cara que tá batendo martelo não sei aonde, tem um cara que tá serrando alguma coisa por aqui, e se isso em algum momento vazar, porque faz parte desse contexto, eu faço parte dessa loucura toda. E eu fico fugindo dessa loucura, assistindo uns vídeos muito loucos. Hoje eu ouço jazz para dormir. Eu coloco uns vídeos que eu achei no YouTube de jazz 24 horas e deixo tocando à noite. Eu durmo, por incrível que pareça, eu tenho problemas de insônia, né? Eu sofro para dormir. Mas eu tô dormindo muito bem desde que eu comecei a ouvir jazz. Eu não sei se isso é psicológico, se é científico, mas funcionou. Comigo funcionou. E aí tem uma outra coisa que eu uso para fugir um pouco dessa loucura, que são uns vídeos agora que aparece um pessoal mandando numas casas, e ele não fala nada, parece fazendo café, sentado no sofá, lendo um livro, umas casas, puta casa virada, que eu falo, eu quero essa casa para mim. Eu quero uma decoração fora do normal, meu. E aí eu fico imaginando como é que é cuidar de tudo isso. Cara, a mente de uma pessoa ansiosa não para. E eu fico zapeando o YouTube, porque hoje eu assisto o YouTube na televisão, e eu fico zapeando como se fosse mudando de canal, né? A grande verdade é essa, que a gente está mudando de canal, porque são canais à disposição. E aí eu me deparei com um cara chamado André Basinski. E eu fiquei, puta, como é que eu não vi esse cara antes? E o canal dele é fantástico. É fantástico. Ele fala de música, livro, cultura pop no geral, filmes. Cara, eu fiquei enlouquecido, porque lá vem conteúdo. Lá vou eu consumindo mais conteúdo. E o conteúdo dele é bacana a ponto de fazer girar esse canal. Tá, Marcelo? E você conta toda essa história de barulho e não sei o quê. Mas eu sempre ligo os pontos, né? Eu sempre ligo os pontos. E por que que eu estou falando isso de barulho? Porque ele falou num assunto que eu achei muito pertinente, que como a indústria, essa indústria na qual eu produzo conteúdo também, são as big techs, né, como essas plataformas no qual você está me acompanhando nesse momento. E aí eu aproveito para deixar para você deixar um like, para você curtir o meu canal e me acompanhar, porque isso faz muita diferença lá no final. Mais de 90% das pessoas que passam por aqui não são inscritas, não me acompanham, tem sempre gente nova acompanhando e eu agradeço isso. Tem aí o público agora da Espanha que está crescendo, tem Portugal aparecendo, o Japão, meu muito obrigado para vocês, arigato. Continuem me seguindo. Eu não sei se isso é saudosismo do Brasil, né? Mas se for, cara, deixa eu fazer parte aí da vida de vocês. Me segue aí nessa plataforma no qual você está me ouvindo agora. Mas voltando ao assunto, né, ao André Barcinski, ele, ele fala sobre as plataformas digitais e como elas atropelaram a música, a indústria fonográfica. E, porra, eu concordo com tudo que ele falou, porque é a pura verdade. Só que, cara, eu tava pensando,
E eu falei, opa, peraí, mano, porque eu faço parte desse problema. Porque é muito fácil eu meter o pau nas plataformas digitais, é muito fácil eu tomar esse discurso dele, que ele também faz parte disso, tá? Mas é difícil para mim admitir que se amanhã o YouTuber resolver apagar o meu canal, ou o Spotify, a Amazon Music, a Apple, mais o Spotify, que é o distribuidor desse meu podcast, tirar meu podcast do ar, entendeu? Ou o X deixar de existir, eu viro um cara falando sozinho na minha sala, aqui na minha casa, no meu carro. Porque hoje eu faço isso, na verdade, mas eu não falo sozinho, eu falo com vocês que me acompanham aqui. E eu também alimento esse monstro. E acho que quase todo mundo que produz conteúdo faz isso. A gente reclama do algoritmo, mas passa horas tentando entender o algoritmo, porque tem que fazer isso aqui funcionar. Entendeu? A gente fala que não liga para os números, mas comemora quando um vídeo bate 5.000 visualizações. Eu já passei por isso. A gente diz que faz conteúdo pela mensagem, e eu venho com esse discurso, mas fico olhando se a retenção caiu aos 30 segundos. E olha só como é que isso é doentio, porque a plataforma está treinando a gente. Quem faz conteúdo. E ela, primeiro, ela treina você, o público. E depois ela vem e me treina, me adestra. E o mais irônico de tudo isso é que ninguém está percebendo que está sendo doutrinado, treinado. E o Barcinski, é Barcinski, é isso. Barcinski, ele fala muito de música. Mas eu tô aqui pensando, cara, isso vale para absolutamente tudo. Porque os músicos, eles aprenderam que para prender o pessoal, tanto na rádio e agora como nas plataformas digitais pior, porque você tem as pessoas numa ansiedade de consumo rápido, absurdo. Então eles aprenderam que não podem fazer uma introdução de música muito longa. Imagina o Legião Urbana hoje. Os youtubers aprenderam que tem que prender a atenção em 5 segundos. Os jornalistas aprenderam que título bom é aquele que parece mentira. E os podcasters, que nem eu, aprenderam que precisa virar corte. Eu acho corte um puta de um saco. Mas a verdade é o seguinte: eu aprendi, todo mundo que produz aprendeu, que a gente precisa agradar um algoritmo antes de agradar uma pessoa, porque senão não distribui. E é verdade isso, tá? Olha, não, os meus temas são muito aleatórios, mas eles são ajustados para chegar num denominador comum. Porque da forma mais orgânica que eu gravei os 2 últimos programas, eu tive uma visualização cada uma. E eu, sinceramente, acho do caralho esses programas que eu fiz. Mas o algoritmo, ele não entrega. Olha que loucura. A gente tanto fala de inteligência artificial, mas talvez a primeira inteligência artificial que mudou a nossa cabeça nem tenha sido a porra do chat GPT. Foi o algoritmo de recomendação. Porque quando você coloca o Spotify para escutar uma música específica, ele fala assim: não, deixa que eu escolha a música para você. Depois virou, deixa que eu escolha um vídeo. Depois, deixa que eu escolha uma notícia. Depois, deixa que eu escolho quem você vai conhecer. Para pensar nisso, meu. Eu já falei que a gente está sendo manipulado. Porque daqui a pouco ele vai escolher em quem você vota. Se já não escolhe, e talvez já esteja escolhendo há um bom tempo. E aí entra a ironia maravilhosa. Todo mundo diz que hoje temos liberdade total, mas nunca tivemos tanto acesso à informação. A gente nunca teve tanto acesso à informação, porque hoje você abre, eu tô falando para vocês, né? Eu tava vasculhando o YouTube, ele sai vomitando um monte de coisa para mim, né? Só que, sei lá, será?
Será que a gente está tão livre assim? Será que a gente tem tanta informação assim? Ou será que nunca fomos tão conduzidos, tão doutrinados, tão segmentados? Eu era moleque, eu ia no centro de Santos e tinha umas lojas de disco. Eu trabalhava de office boy numa agência de navegação no centro de Santos e era Prodisc. Quem é do litoral, poucas pessoas são do litoral que devem estar ouvindo isso, deve lembrar. E eu lembro que antes eu entrava nessa loja e ela era. Ah, tá, só para falar, Prodisc é uma loja de discos, tá, pessoal? Eu entrava nessa loja. E aí eu descobri uma banda por acaso, porque eu adorava, né? Eu ganhava dinheiro para mim mesmo. Eu trabalhava e ganhava dinheiro para mim mesmo. Então eu consumia muita música quando eu era novo. E hoje você descobre exatamente aquilo que uma máquina calculou que você vai gostar. Não tem mais essa liberdade. Eu entrava lá na Prodisc e escolhia. E hoje o algoritmo está escolhendo para mim, porque é verdade, é isso que o algoritmo tem feito. Tudo que é novo, alternativo que eu vejo, é o algoritmo que me entrega, baseado no que eu ouço. E aí eu falo, cadê o acaso nessa porra? Cadê aquela sensação de ouvir um disco inteiro? Porque eu não ouço, mas você ouve disco inteiro? Aliás, disco inteiro. Olha só que expressão. Cara, isso já tá falando quantos anos eu tenho. É engraçado que eu estava conversando com os meninos no trabalho. Eu trabalho numa grande plataforma aí de e-commerce, né? Eu trabalho numa uma das maiores do Brasil e, quiçá, do mundo. E a gente estava conversando sobre isso, porque eu falei de disco, né? Eu tinha uma coleção de vinis muito grande. E aí uma vez entrou ladrão num apartamento que meu pai tem no Canal 2, hoje a minha irmã mora lá. E o cara levou uns discos meus de vinis, cara. Deve ter levado uma fortuna, porque há pouco tempo eu tive com a Renata, minha esposa, no centro de Santos, e tava vendo o preço dos discos, cara. Eles levou muita relíquia, entendeu? Então isso aí já tá entregando a minha idade. Ah, eu tava falando pra molecada, e aí o menino virou pra mim e falou: Eu nunca vi um disco. Aí eu falei: Tu tá de brincadeira? Ele falou: Não, Marcelo, eu nunca peguei num disco de vinil. Eu sei o que é, mas eu nunca vi, nunca peguei. Aí eu falei: Cara, você nunca pegou, você nunca colocou uma agulha pra trocar, você não sabe trocar a agulha de uma vitrola? Ele: Não, mas os olhos dele brilhavam, tipo, eu quero isso. Pô, eu queria tanto isso. Muito, muito legal, né? Eu até falei, cara, tem na plataforma aí, toca vitrolas, toca discos. Ou se não, vai em algum museu aí de música, deve ter né, ainda o equipamento que você possa usar, né? Mas ninguém hoje ouve disco. A pessoa, ela ouve, as pessoas, né, nós ouvimos refrão. E se o refrão não chegar rápido, né? Próximo, fudeu, porque a gente para. Porque assim, da onde vem o refrão se você não ouve mais disco? Do TikTok, do Instagram, do Facebook, do corte. Porque é isso, né? Você fala, eu gosto de tal música, que música? Aí você canta New York. Você só sabe o refrão, você não ouviu a música inteira. Você sabe que eu não estou falando de New York do Sinatra, que ninguém sabe nem quem é Sinatra, né? Eu tô falando New York, essa aí que agora virou cortezinho, né? E eu ouvi essa música por inteiro antes, voltando para casa, escutando o Spotify, e ela colocou, a IA colocou essa música para mim, eu escutei ela inteira pela primeira vez, mas eu já te escutei essa música 1 milhão de vezes, só o corte, esse que eu cantarolei para vocês. E se você parar para pensar, isso explica muita coisa. Explica porque as músicas estão menores, explica porque todo mundo canta igual, porque fica todo mundo cantando igual, tenho certeza que eu cantarolei e aí vocês assimilaram. Explica porque os vídeos começaram todos com alguém gritando: Você precisa ver isso! Para tudo! Esse é o
Peter Jordan, né, do Ei Nerd. Eu assistia tanto Peter Jordan, mas aí começou a ficar estranho, e aí eu comecei a parar. Porque ninguém mais disputa qualidade, tá todo mundo disputando atenção. E a atenção virou moeda. Aliás, será que a maior empresa de música hoje é uma empresa de música? Porque a de alimentos está acontecendo isso, você sabia disso? Ou é uma empresa que... de uma empresa de tecnologia? Será que o Spotify vende música? Ou vende tempo de permanência? E se vocês estão me acompanhando agora, vocês já estão uns 15 minutos comigo. Eu te dei agonia falando isso, porque mesmo eu vasculhando e aprendendo, porque eu fico peneirando, né? Eu peneiro o stream, né? Esse meio social, digital. E eu te pergunto, será que o YouTube quer cultura ou quer que você fique mais 15 minutos rolando a tela? Que eu estava procurando. Apesar que eu agrego valor, tá? Eu agrego valor com isso. Não só com o meu programa, porque eu estou te levando à reflexão, e se te levo à reflexão, é porque de alguma forma isso está trabalhando a sua mente, está te trazendo algum conteúdo, porque ficar aqui comigo 15, 16 minutos para ouvir nada que, alguma coisa que vai te agregar, então eu paro agora, entendeu? E isso tudo, na verdade, são perguntas que eu nem tenho a resposta, cara. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu continuo usando essas plataformas e vou continuar publicando os meus vídeos e vou continuar fazendo o meu podcast, como eu falei agora com vocês. Até porque seria uma hipocrisia gigantesca gravar esse programa e depois dizer chega de internet. Não, eu não vou fazer isso. A internet, querendo ou não, ela democratizou muita coisa. E provavelmente você só está ouvindo a minha voz hoje por causa dela. Porque você não iria ouvir, eu não iria me dar ao trabalho de fazer alguma outra coisa. Como é que eu iria fazer? Na rádio? Puta, eu já tive na rádio um tempo. Mas depois eu conto sobre isso. A questão aqui não é, demonizar, né, a tecnologia. É parecer... Não é parecer. Eu diria que é perceber quando a tecnologia começa a nos usar. Porque talvez essa seja a verdadeira trapaça digital. A gente acha que está usando as plataformas enquanto elas vão silenciosamente nos ensinando como pensar, como consumir, como produzir e principalmente quanto tempo nossa atenção vale no meio de tudo isso. E é tudo sobre muito isso. Eu sou Marcelo Jeremias, vocês estão no Clonazepam. De novo eu peço para você curtir e interagir com esse programa. Eu espero ter te agregado algum valor, eu espero ter te despertado alguma coisa, porque essa é a intenção real desse programa. Então, eu deixo aqui e me despeço, como sempre, com vocês, com o meu muito obrigado.